Seja muito bem-vindo ao episódio de estreia do nosso podcast Valor do Vale. Eu sou Camila Gude, CEO da Suimob, há 14 anos no mercado imobiliário. E essa história começou muito antes com ele, meu pai, Ferreira, meu sócio e o líder que mudou o rumo da nossa família com coragem, muito trabalho e fé. Juntos construímos uma trajetória que vai muito além da venda de imóveis. Somos especialistas em gente, lançamento, formamos equipes, transformamos vidas. Nossa liderança é estratégica, firme, e tem algo que muita gente não sabe explicar, porque nós nos baseamos em princípio, né, movidos por fé, mas tudo isso nasceu de um sonho comum: servir com excelência e deixar um legado onde a vida acontece. A ideia deste podcast nasceu da nossa vivência, das conversas que sempre tivemos sobre o futuro, o propósito, o mercado e sobre tudo que o tempo constrói quando a gente planta com intenção. E a gente abre este novo espaço com uma mesa que representa exatamente isso: legado, visão e família. O episódio de hoje temos a honra de receber 2 nomes que são referência quando o assunto é construção com propósito: Marco Aurélio Vituso, mais conhecido como Marco Pai, e Marco Aurélio Vituso Filho, fundadores da M Vituso Empreendimentos, uma empresa que vem mudando a paisagem e a cultura da nossa cidade com projetos inovadores e cheios de alma. Essa conversa vai muito além dos imóveis. Vamos falar sobre o que vale de verdade: cidade, futuro, propósito, parcerias. Prepara que tem emoção, estratégia e uma pitada de orgulho da nossa terra. Então, roda a vinheta, Davis, porque Valor do Vale começa agora. Carregar. Muito feliz, pai, muito feliz. Agora sim, Marcos, estamos no ar, abrindo esse episódio com o que há de mais valioso no mercado: as histórias por trás dos nomes e as decisões por trás dos bastidores. Eu quero apresentar aqui o nosso convidado, que hoje carrega décadas de experiência no setor da construção civil, iniciando sua carreira em uma multinacional, e depois colocando seus pés e o coração no chão firme de São José dos Campos. Engenheiro de formação e um dos nomes por trás da fundação da M Vituso Empreendimentos, empresa que ajudou a construir não apenas com cálculos e projetos, mas com visão, constância e valores. Hoje, além de diretor da M Vituso, com foco em solidez financeira e excelência técnica, ele também representa a empresa em cadeias de inovação como vice-presidente da Convap, onde sua atuação tem fortalecido todo o ecossistema da construção civil do Vale. É uma honra receber aqui o senhor Marco Aurélio, pai, que eu sou fã, e ele sabe, eu amo, gente, senhor Marco Aurélio. Então, começar esse podcast com os dois aqui, para mim, é uma honra, para mim e para o meu pai. Eu fico emocionada, de verdade, feliz que vocês aceitaram esse convite. E minha pergunta é: senhor Marco, o senhor tem uma atuação que vai muito além. Na sua visão, o que um construtor precisa enxergar hoje para garantir que a empresa de amanhã continue relevante, segura e inovadora? Seja bem-vindo ao Valor do Vale. Obrigado. A construção civil, assim, é um setor assim, muito desafiador. A gente passa por ciclos de vendas, né? E hoje em dia existe um desafio muito grande com a mão de obra, né, que está se deslocando para outros setores. Então, esse é um desafio que a gente tem que encarar, né? Tem que buscar a industrialização, né, cada degrau por degrau. Então, assim, o desafio maior é sempre estar esse aprendizado contínuo, né? A gente conhecendo essas dificuldades do mercado e reagindo, né? Não pode ficar parado. Então, eu diria que é isso. Não deixar se levar pelos os problemas te engolirem, né? Você está à frente do tempo. Uhum. Marco, e quando você olha para o seu filho? Agora pegou, hein? Sentado aqui hoje, o que passa no seu coração que talvez você nunca tenha dito para ele em voz alta?
Não. Olha, Marco. Olha, que Essa era surpresa, não sei. Essa eu não li no lugar nenhum. Essa daí pegou. Vamos lá. Assim, Olha para ele, Marco. Olha só, o que você diria para o seu filho amado? Construíram não só uma carreira. É impressionante o que vocês dois construíram juntos. Estou falando da minha carreira, assim, eu trabalho há 48 anos, contando da época de estágio, né? E o que eu pensei, que eu acompanhava desde o começo, vendo assim numa empresa que tem muita competitividade de mão de obra, né? Pra você ter um lugar ao sol, você tem que trabalhar muito. Sim. E meu lema na cabeça era o seguinte: nada resiste ao trabalho. Trabalho é que vai acontecer, você vai se posicionar. E depois foi mudando, né? Inclusive com o aprendizado com o Marquinho, tá? Aí eu adicionei essa equação, além do trabalho, conhecimento e aprendizagem contínua, né? Não pode deixar esse mundo que muda a cada dia, não pode deixar... É o que o senhor prega todos os dias na empresa, né? Inovação, conhecimento, aprendizagem, visita a feira, estuda, lê, né? E o Marquinho é uma pessoa muito dedicada, né? Nesse ponto aí. Está sempre participando de eventos, vai para São Paulo, vê um stand, faz curso um atrás do outro, fazendo um curso agora. Então essa aprendizagem contínua é importante, além de trabalhar. E o terceiro ingrediente, o mais importante, é ter Deus no centro de tudo, né? A gente já passou por várias dificuldades, como qualquer um passa no setor, né? E, assim, a gente tem certeza que Deus nos acompanha em toda essa trajetória na Invituso. E o Marquinho também, a gente tem uma linguagem muito forte nisso daí, que baliza nossas decisões, né? Então eu admiro ele por tudo isso que eu falei, né? Trabalhador, está sempre procurando aprender e por ter Deus no coração. Que maravilha. Muito bonito, né, Marcos? Ouvir isso do pai, né? É uma honra mesmo. A gente fica muito feliz como pai, que ela falou minha sócia, conversamos juntos, e eu fico muito honrado em ouvir essa declaração de amor e de garantia. Olha, eu fiz um negócio com o camarada certo, meu filho. Muito bom. Tá feliz, pai? Eu muito feliz e muito honroso de você estar aqui conosco nesse primeiro, né? Porque é uma família abençoada mesmo, a gente já sabe disso. E eu e a Camila somos assim agraciados por Deus, na verdade, de estar junto de vocês, que o nosso crescimento foi baseado em Deus, princípio, mas vocês realmente, sempre falo para o Marco Aurélio, vocês são sensacionais na nossa vida pessoal, de trabalho e aprendizado também que a gente conquistou nesse período, está com vocês, já faz um bom tempo, e vai continuar, se Deus quiser. Se Deus quiser. Isso é ótimo. 20 anos que a gente trabalha juntos, a gente nunca brigou. Não? É verdade. A gente discute, tem divergência, mas a gente nunca brigou. Né? Tem gente que não aguenta ficar 6 meses junto, 10 anos junto. Tem gente que nem trabalha com o pai, não fala com o pai. Né? E a gente está 20 anos aí crescendo, evoluindo e nunca tivemos problema com isso. Mesmo sendo gerações diferentes. Assim, a gente tem a divisão na empresa, né? Eu confio no trabalho dele, confio no meu. Às vezes um coloca uma opinião, mas a gente sempre chega num consenso. Isso é muito bom. Do que fazer. Bom. Muito bom. Lindo, 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 lindo. E agora, para quem não conhece, Marco Aurélio Filho. É um arquiteto por formação, mas seu trabalho ultrapassa o desenho técnico. Ele é daqueles que enxergam o invisível antes da fundação, que pensa no bairro, na família, no tempo que virá antes mesmo da fachada. Dentro da Invituso, é uma das mentes mais estratégicas no desenvolvimento de novos produtos, liderando concepção, estudo de viabilidade e posicionamento no mercado com um olhar afiado e inovador. É também fundador da Maná, empresa que você depois pode até falar um pouquinho para a gente, empresa que expande sua atuação para além da incorporadora e revela seu espírito empreendedor ainda mais, né, Marco? Fora dos bastidores do mercado, é alguém profundamente conectado com a fé, com uma vida ativa na casa do Senhor, na igreja, onde serve e cresce com a mesma dedicação, e isso se reflete em sua postura profissional, ética, visão, propósito, tudo anda junto, né? Ele é ao mesmo tempo racional, sensível, técnico e humano. Jovem, bem jovem, Obrigado. Mas já com marcas de liderança madura. Esse é o Marco Aurélio, que eu conheço. Marco, vocês, como seu pai disse, construíram muito bem esse caminho, literalmente juntos. Né? O seu pai, vindo de outra área, com essa mente precisa, quase cirúrgica que você tem da arquitetura, que uniu os dois dessa forma tão maravilhosa. Em que momento você percebeu que aquilo que era só um projeto
virou um propósito, assumindo que a construção civil seria o campo onde o nome Vituso, M de Marco, né? Marco pai, Marco filho, e a sua visão também iriam crescer tanto assim. Propósito foi acontecendo durante o desenvolvimento da empresa, assim, né? Logicamente que quando eu era mais novo, recém-formado, eu imaginava que minha vida profissional seria uma coisa muito mais simples. Meu pai construiu umas casinhas ali quando ele trabalhava ainda na Kodak, engenheiro mecânico. Começou assim, então. Ele fazia umas casinhas e vendia, aí outra ele morava, aí outra ele vendia e a gente ficava rodando de casa. E aí, quando a gente decidiu abrir a construtora, para mim já foi um sonho realizado abrir uma construtora, porque eu sempre, como ele construía as casinhas, meu sonho era desenhar as casinhas. Então ele te incentivou para arquitetura, ele me levava, tinha um arquiteto que ele contratava para fazer as casas, eu ia lá, eu era pequeno, tinha 12, 13 anos, eu via ele desenhando, achava aquilo maravilhoso. Chegava em casa, tentava desenhar e assim foi. E eu desde cedo quis ser arquiteto, eu não tinha dúvida nenhuma, 12 anos já queria ser arquiteto. E aí eu formei arquitetura e eu queria desenhar as casinhas, né? E aí o brinquedo ficou um pouco maior do que as casas, né? E acabou dando certo. Então, eu fui, acho que amadurecendo um pouco, né? E a gente vai conquistando, né, as realizações profissionais, né? Fui conquistando algumas metas pessoais. E aí chegou uma hora que eu falei assim, ok, conquistei e o que é mais que isso, né? Propósito de vida, né? A gente não quer só construir uma boa carreira, né? Bater algumas metas pessoais, a gente quer deixar um legado. E foi aí que ficou claro para mim qual era o meu propósito, né? Então, o meu propósito é um propósito social, evangelístico, né? De filântropo, é isso. Que lindo, Marco Aurélio. Que coisa linda a gente ouvir coisas assim diferentes, né? E jamais podia imaginar que você era pequenininho desenhando coisa linda. E o nosso público não sabe disso. Não sabe, isso é uma novidade. Nós estamos tirando assim do coração de vocês histórias, e isso que é importante, né? Legal, história atrás do nome. Desenhava existe, e pintava. A história atrás do nome existe. Né? Isso. Que lindo. O senhor deve ter em casa lá uns papéis dele. Inclusive, quando eu comecei a construir casa, ele desenhava a porta. Ele me deixava a porta, a janela. Então eu começava já. Que coisa linda. Verdade. E sobre a Maná, Marquinhos, você vai falar alguma coisa? Ela perguntou. Eu ia realmente perguntar, porque a gente sabe que tem algo que transparece em tudo que vocês fazem mesmo. Né? Então, eu coloquei aqui que é uma unidade silenciosa e firme, muito firme. É como se a visão que move a empresa fosse compartilhada de dentro para fora e não apenas planejada. Esse de dentro para fora, quem traz, então, é o eterno para dentro de vocês. Né? Tudo tem um propósito, nós estamos alinhados com o céu, com uma missão aqui na Terra, então não é simplesmente planejar algo e fazer, e depois, Deus abençoe isso aqui. Né? Vem de dentro para fora, porque o Espírito Santo faz você reagir àquilo que ele colocou de tão efetivo dentro do seu coração. É muito lindo isso, Marco Aurélio. E vocês participam efetivamente de projetos sociais? Sim. Né? Inclusive internacionais. Sim. Sempre com uma motivação que vai além do lucro. Muito. Que eu estou sabendo, eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito. Baseada no amor ao próximo, porque Deus escolheu ser amado no próximo. E na fé que vocês carregam, né? Pode falar um pouquinho pra gente, Marco? Posso. A gente tem, na verdade, a gente destina parte do lucro da empresa para projetos socioevangelísticos. Tem projetos sociais, tem projetos evangelísticos, né? Tem diversas instituições. E isso é um prazer nosso, né? A gente ama fazer isso. A gente não vê a hora de terminar um prédio para sobrar alguma coisinha para a gente colocar nas entidades. É um prazer enorme. E a gente vem fazendo isso de uma maneira cada vez mais maior, eu acho, né? E isso traz muita satisfação pessoal para a gente, assim, né? E aí acho que desse desenvolver dessas doações foi que surgiu a Maná, que é uma empresa que vai destinar 100% do lucro para as entidades, né? E não é todo mundo que entende isso, né? Isso eu já falei em alguns palcos, de algumas palestras em São Paulo, por exemplo. Quando eu desci do palco, 3 construtores me abordaram e falaram assim, mas como assim 100% do lucro? 100%. Não, mas 100. Então 100% do resultado da Maná vai ser para doação. Vai ser a primeira empresa do mercado imobiliário a doar 100% do lucro, né? E é uma empresa que vai fazer... Quando Deus colocou isso no seu coração? Tem um tempo faz uns 2, 3 anos que Deus colocou isso no meu coração.
demorou um pouco para colocar a empresa de pé, sim. dada a nossa agenda, Sim. né, de MV-Tools e tudo, mas agora está funcionando, tem um diretor já fincado nela, né, só trabalhando nela, e vai ser uma empresa do mercado imobiliário de construção civil. A gente vai construir em outras cidades, né, já estamos em Mogi, já estamos em Cruzeiro, já estamos em Jacareí, com outros empreendimentos horizontais, né, condomínios e prédios também. E o resultado desses empreendimentos vai ser 100% doação. A gente quer realmente ser expressivo nesse sentido, sabe? E dar exemplo, principalmente para o empresariado brasileiro, né, de como a gente pode ajudar. Né? Tem gente que ganha tanto e não doa R$1. Eu estou indo na outra ponta, né, em doar 100%. Né? Hoje o Brasil doa 0,2%, os empresários brasileiros doam 0,2% do PIB nacional. É o que o Brasil doa, né, para entidades. Os Estados Unidos doa 2% do PIBão deles, né? Então é quase 20 vezes mais que a gente. Então eu acho que a gente tem um percurso a se construir aí no longo prazo, e eu quero tentar dar esse tipo de exemplo para que isso aconteça. Que lindo. E São José dos Campos com um PIB tão alto, individual, né? Você está fazendo seu papel aqui. Exatamente. Né? Com certeza o valor do Vale aqui representado por essa empresa maravilhosa e que dá exemplo. Né? Sim. É uma iniciativa mesmo, espiritual mesmo, porque o homem ele pensa só nele, né? Para ele, por ele, para ele. E você está fazendo uma coisa bacana. Isso é importante as pessoas saberem, né, Camila? Porque atrai outras pessoas para poder desenvolver esse trabalho social também, que é muito lindo. E conhecer, né, essas histórias é muito bonito. E às vezes as pessoas não entendem o porquê do sucesso. A trajetória toda tem uma história alicerçada. E não nós estamos pautados em fundamento, ela não é infundada. A nossa história, a gente não começa ela infundada em expectativas, mas sim em certezas. Tem fundamento. Então é assim, seu pai maravilhosamente te criou muito bem, apresentando o caminho que você deveria seguir, e você ouve a voz de Deus para isso. Né? Então é uma empresa que tem temor a Deus. E para quem não sabe, é por isso que eu tô com eles, tá, gente? Não abra mão. A gente tá bem. Não abra mão. A gente tá bem. Se puder colocar no telão, Davis, as imagens de algumas viagens missionárias do Marco, da empresa, junto com sua esposa também. Marco, você pode falar um pouquinho dessas imagens pra gente? Essa foi uma viagem que a gente fez internacional, foi para a África, Moçambique, a cidade chama Beira. Né? A gente, na verdade, começou visitando uma escolinha de crianças até 5 anos. E hoje, inclusive, nesse exato momento, a gente está reformando essa escola com doação vinda de empreendimentos MV-Tools. A reforma termina agora final de julho, mas vai dobrar o número de alunos nessa escola. Uma escolinha de 90 alunos vai para 180. Né? E a gente fica muito feliz, assim, nosso dinheiro vale muito lá, né? O câmbio é 11 vezes mais. Então você põe lá R$10.000, lá é R$110.000. Uau. Né? Então faz muita diferença. Uma escola super simples, né? As crianças, o banco que ela senta é banco de adulto, né? Então a gente está comprando as carteiras, os bancos, pondo ventilador, fazendo um banheiro que elas não têm, né? E aumentando um pouco de conforto e de material escolar para melhorar a educação delas. Né? Não é um projeto social, né? É um chamado sendo respondido. Exatamente. Você tem previsão de quando volta lá, depois da obra pronta, você vai voltar lá para ver? Eu devo voltar lá em breve, sim. Deve ser muito legal, né? Muito ver tudo legal. aquilo prontinho, arrumadinho, né? É isso. É uma honra, né? Um prazer, né? Muito. É muito bacana. Isso foi a inauguração de uma igreja, né? A igreja que foi feita ali em parceria com a igreja que eu frequento, que eu sou membro. E a gente foi na inauguração da igreja. A gente plantou lá uma igreja e esse dia foi de inauguração, o povoado todo se reuniu. E esses meninos que eu estou na roda aí foram quem construíram a igreja, né? Um engenheiro. Olha. E eles construíram. Eu estava mostrando o que a gente constrói aqui. Né? Que legal, hein? E aí eu orei por eles no final. A foto de baixo eu fui falar na igreja, são universitários que frequentam a igreja, foi um dia de jovens lá. E a gente foi falar um pouco da experiência de empreender, né? Não é a mesma igreja da primeira foto. Ali vocês visitaram uma escolinha. Ali era uma escolinha. Aqui foi a inauguração da igreja. Isso. E assim, olhando para essa foto sua, sentado ali, né? A foto anterior, Davis. Aí ele sentado. O que passa na sua cabeça olhando ali a escolinha? Porque ali foi a Aline que tirou essa foto, não foi? O que passa ali no coração? Eu acredito que tenha sido ela também que tirou a foto da Bíblia.
Sim. Né? O que passa no coração quando... Essa Bíblia, assim, foi um impacto quando a gente viu, né? Porque de domingo tem o culto e durante a semana é a escola, no mesmo lugar, né? Porque eles têm que aproveitar ao máximo, porque eles não têm recurso, não têm espaço suficiente, construído, né? Então, dá 3, 4 usos para o mesmo lugar. Aí é o refeitório, aí é a escola, e aí de domingo é o culto. Porque o culto antes era debaixo de uma árvore. Eles alugavam uma árvore para ter o culto. Porque o sol é muito quente. Então qualquer sombra vale muito lá. Eles alugavam o espaço da árvore, que era no quintal de uma pessoa, a pessoa alugava para ter o culto. Marco. E eles são 3 horas de culto de pé. 38 graus, eles de terno debaixo de uma árvore. Esse é o nível de adoração deles. E tá dentro do ambiente e não são deles. Poucas pessoas, né? Não, são centenas. Né? Então, ele foi impactante quando a gente entrou nesse lugar e falou: essa é a igreja. E tava essa Bíblia toda amassada. É a Bíblia que ele só tem uma Bíblia para a igreja inteira. Então fica ali parada, porque quando alguém quiser ler. A igreja inteira. Então eles vão lá e leem aquela Bíblia. Então não sai de lá uma Bíblia amassada, velho, mas está sendo mais usada que as nossas que ficam guardadas na estante, parada, novinha, né? Então aquilo foi impactante, aquela foto pra gente. E aí eu sentei lá no ambiente e fiquei olhando. É tão pouco que eles precisam, né? E a gente tem todos esses recursos e muito mais para fazer e muita gente não faz. Cada criança nessa escola custa R$ 78 por mês a mensalidade. Né? E tem pais esperando que não tem dinheiro para pôr a criança. Então, tudo isso mexe muito com a gente, né? Sim. Essa escolinha faz parte da comunidade também? A comunidade cuida dessa escolinha? A igreja cuida dessa escolinha, exato. E se a gente conseguir aqui que o público que esteja assistindo queira participar de doar, de fazer doações para essa escolinha, a gente pode depois montar um link, alguma coisa aqui para que... Pode. Para que as pessoas possam conhecer mais esse trabalho, Sim. né? Inclusive, quem coordena toda a igreja, que é filiada nossa, né? Que coordena a escolinha, que está tocando tudo, chegou da África aqui em São José ontem. Ele está aqui, vai passar o feriado aqui no congresso na nossa igreja. Olha que legal. Que bom. Aline emocionada. Chorou. Não tem como. Somos chorona. Essas são as crianças da escolinha. 18% das crianças têm HIV. Já nascem dos pais, né? Nossa. Já tem alguma outra viagem missionária marcada aí? Eu acho que a gente deve voltar para a África em breve. Muito legal, hein? Bacana. Parabéns, Parabéns, Marco. Coisa linda, hein? Parabéns. Vocês fazem parte, né? Vocês vendem para a gente construir, para a gente fazer isso. Mas a gente, como a Camila falou, a gente pode fazer mais. Sempre fazer um pouco mais. É. Sempre dá para fazer mais. Sim. Né? E entrou no meu coração também de ajudar. Isso aí. Adota uma criança. Tô dentro. Aê, garoto. Você vê, né? A África não é um destino missionário. Eu até tinha escrito por conta dos vídeos. É uma lição de humanidade que escancara nossos privilégios e nossa missão. Sim. Né? Então, nós precisamos entender qual é a nossa missão aqui na Terra. Estarmos verdadeiramente alinhados com o céu. E aí as demais coisas, elas começam de verdade a não nos preocupar mais. Porque é natural, vem naturalmente, a gente usufrui daquilo que é necessário naturalmente, né? A vida tem paz, a gente tem paz, porque está cumprindo o chamado. Sim. Né? Então é muito bacana. O senhor não tem vontade de viajar, não, seu Marco? Você foi lá? Você Levar teve lá? sua Não esposa fui ainda. querida, Você não foi? conhecer. Deixa eu pensar que eu vou fazer nessa nova fase da minha vida aí, né? Mas é gostoso poder, de repente, participar de algumas coisas nesse sentido, né? Apesar que eu sei que já o orgulho já basta. De repente, algumas coisas, né? Já participa, né, seu Marco? A participação já é conjunta. É familiar, né? Fico muito, muito feliz. É isso Seu aí. Ferreira, é com você. Vamos aí. Então, uma pergunta especial agora para o meu amigo Marco Aurélio. Vamos lá. São José dos Campos deixou de ser apenas uma cidade promissora e passou a ser referência em planejamento, inovação e qualidade de vida. Na visão do senhor, o que faz São José sustentar esse protagonismo e atrair cada vez mais investidores, famílias com perfis exigentes?
Só marca o pai, ó. Bom, São José, toda vez que você olha alguma estatística, ela é bem posicionada, né? Você olha o IDH é alto, você olha o índice de criminalidade caindo. Sim. Então, assim, ela já tem, assim, por si só, uma infraestrutura que vem sendo a cada gestão aí municipal aperfeiçoada, melhorada, né? Você tem boas escolas, né? Sim. Né? Referência mundial, o ITA, Parque Tecnológico, pesquisa. Sim. E assim, é uma cidade limpa, uma cidade bem administrada, a qualidade de vida é muito boa aqui, né? Sim. Então eu falo para meus amigos aí, é cidade de primeiro mundo. Para quem viaja, você vê que é uma cidade de primeiro mundo. Primeiro mundo, né? Eu sou paulistano de nascença, mas assim, São José no coração. Então, acho que esse pacote de... Outra coisa, a gente tem que, assim, agradecer a Deus pelas últimas administrações, né, municipais que têm investido muito na cidade. É uma cidade que atrai investimentos, né, isso tudo ajuda. Então, assim, esse pacote todo faz com que ela seja uma cidade procurada. Né? Os investidores vêm para cá, investidores. Né? Morar aqui é muito bom. Sim. Né? Tem um slogan bonito aqui: viver bem é viver em São José, né? É muito legal esse slogan, né? É verdade. É por isso que valor do Vale, né? As pessoas quando vão para São Paulo ficam alguns dias lá, não vê a hora de voltar. Meu Deus, quando chegar, cheguei em casa. Verdade. Muito gostoso morar em São José. Cidade bonita. Marquinhos, a gente percebe diariamente que o cliente de São José dos Campos está muito mais criterioso. Sim. Ele chega mais informado, mas também mais sensíveis ao valor intangíveis. Por exemplo, bairro, estilo de vida, sensação de pertencimento. Para vocês que desenvolvem os produtos que a gente apresenta, como essa mudança tem influenciado as decisões de projetos e posicionamento? Ótima pergunta. Vamos lá. É um desafio enorme para a gente. Né? O cliente está cada vez mais exigente. Sim, Marco. Né? Tem cada vez mais concorrente para ele escolher. Né? E a gente quer continuar na liderança. Né? De vendas, de produtos, inovação e tudo mais. Então, é aquela melhoria contínua. Né? A gente está à busca sempre do melhor terreno para confeccionar o melhor empreendimento. Né? Planta, lazer, inovação. Né? Para compor aí a melhor estratégia de vendas, né? Com experiências que ele nunca teve, que ele nunca imaginava, né? Para que agregue esse valor intangível para que ele escolha o nosso produto. Então, é um esforço 360 graus no ciclo do negócio inteiro. Você sempre tem um passo na frente. Um passo na frente. Isso é uma aí. coisa que ele nunca imaginou encontrar, eu quero que ele veja, encontre... Pioneiro em várias frentes, para esquecer um pouco desse valor tangível que é custo. Ah, não, mas o metro quadrado é tanto, o metro quadrado do vizinho é tanto. A gente quer que ele realmente encontre algo que deixe o valor desimportante. Até pelo sentimento que ele tem já na busca, na compra. Né? Então, se eu percebo o que ele quer falar antes que ele diga, eu já consigo trazer essa percepção de valor para a mesa. Sim. Eu acho que isso é muito importante na hora da venda, né? Não só porque a gente quer vender, mas porque a gente faz o cliente entender que aquele é o produto certo para ele. Né? E o que a gente sonha muito é que o cliente, um dia ele chega e fala, nossa, olha, eu morei num M-Vituso e para mim foi fenomenal. Assim, foram anos da minha vida excelentes, tive experiências maravilhosas. Tenho vários testemunhos desses. Que ótimo. A gente é muito feliz em trabalhar com vocês, né? Porque o tempo que nós estamos juntos, a gente só ouviu coisas boas, né? E a empresa trabalha com critérios, né? Com qualidade, a gente sabe disso. Então, que continue assim, muito bacana. A gente trabalha para deixar a vida de vocês mais fácil, para vocês venderem mais fácil. E eu sei que vocês trabalham muito para poder vender muito mais do que a gente imagina. Então, tá ótimo. Muito bom. Marco, hoje... nós estamos indo para o 14º lançamento com vocês. Nossa, que legal. Não tinha esse número. 14º lançamento. Ali desde o início da concepção, de conhecer cliente, de histórias. 14º lançamento. Quantas são as famílias que a gente sentou junto, que a gente conversou, que a gente se envolveu e que amam a empresa, amam onde mora. Que legal. Eu posso dizer que isso é real. Gratificante. Né? E falar em tempo, Camila, só para lembrar, hoje é uma data especial Depois também. eu conto. Hoje tem uma data especial? Hoje é uma data especial. Você talvez não lembre, mas na hora que ela falar, você fala. Não, eu vou mandar foto para você, Davis, da produção.
Eu vou mandar essa foto para você, tá? A gente tem a foto. Tá bom? Aí eles vão De lembrar data que de data é hoje. hoje, tá? Aqui é só entre nós, mas Essa vai vai pro ficar ar. como surpresa. Você vai ver. Pode continuar, Ferreira. Agora, o Marquinhos, continuo com você. A gente sabe que a M Vituso não trabalha apenas com o agora. Você sempre projeta os movimentos da cidade com anos de antecedência. Existe uma sensibilidade estratégica que antecipa a valorização de bairros que ainda nem entraram no radar do público. Qual o segredo? Conta o segredo dos novos projetos aí. Sem contar deste Sem contar último que a gente do vai último falar agora. hoje aqui. Tá bom, Tá Agora bom? não Para vale. que só pra gente saber o que você prevê aí até de futuro. tá bom. Eu gosto de ficar imaginando como vai ser o futuro. Eu já fui em alguns congressos nesse sentido, né? E já tem alguns escritores que escrevem muito do futuro de moradia, né? Futuro das coisas. Fui num congresso uma vez se chama SXSW, em Austin, né, no Texas, e para mim foi assim, abriu muito minha mente, sabe? Eles falaram legal. em coisas que vão acontecer, que eu não estou vendo acontecendo, mas eu estou vendo algumas coisas que eles falaram 5 anos atrás que hoje está acontecendo. Então eu tento aplicar isso no dia a dia. E a gente escolhe os lugares que a gente gostaria de morar, né? Eu compraria esse terreno, pô, eu acho que eu moraria aqui, então eu compro, né? Sim. Independente se é para onde a cidade está crescendo, ou se é o viés de crescimento, ou se tem pouca concorrência, tem muita demanda, a gente compra onde a gente acha que o cliente vai ser feliz e permanecer lá por muito tempo. Então, basicamente é isso. Assim. Bacana. A gente tem visto, só um comentário aqui, a gente tem visto que São José dos Campos, pelo crescimento de São José dos Campos, uma cidade que está crescendo demais, e ela cresce com propósito, a gente sabe disso. Eu tenho visto, acompanhado até por conta do mercado imobiliário, eu até escrevi esses dias atrás para você, bairros emergentes, e a gente sabe de transformação mesmo. E eu pude testemunhar que bairros se tornaram emergentes aqui depois da sua chegada. E eu digo isso pela Vila Industrial. Você chegou, outras construtoras chegaram. Ela não é mais a mesma Vila Industrial, né? Até o perfil de cliente, como o meu pai colocou aqui, ele muda, ele fica mais exigente. A partir do momento que ele começa a perceber, eu quero assim, apartamento com essa sacada, com vista. Ele faz as exigências dele, até porque tem essa idealização mesmo de moradia. E eu até dei uma entrevista esses dias falando de luxo, que luxo não é simplesmente você hoje escolher, é luxo para mim ter um apartamento de 3, 4 milhões? É claro que é. Mas não é, de repente, o luxo de quem comprou um maravilhoso apartamento de 600, 500, 600, 700 mil. Porque ele entrega luxo. Sim. Qualidade de vida. Uhum. Né? Eu vi o parque industrial crescer depois que você chegou. Uhum. Então, eu vi esses bairros emergentes crescendo. E aí a pergunta dele que eu entendi é onde você vê qual é o próximo, de repente. Mas fiquei muito feliz em você ter essa atenção ao público por conta das pesquisas de mercado que você faz mesmo. E é onde exige maior exigência. Nós estamos indo para um bairro maravilhoso agora, que você está chegando e outras construtoras agora já estão atrás, né? Que é o Santana. Uhum. Então vamos falar um pouquinho dessa novidade? Vamos sim. Né? Então, lançamento, eu vou passar aqui um pouquinho para vocês do Arte Paisagem, inspiração arquitetônica e identidade. Eu acredito que é bem por aí, né, Marco? O Arte Paisagem ele tem uma identidade muito única e, ao mesmo tempo, enraizada aos símbolos profundos da nossa cidade. Desde a história da cerâmica, ali na Rui Barbosa, até a presença viva do Parque da Cidade, idealizado por Burle Marx, vocês costuraram tradição e o contemporâneo com muita inteligência. Minha pergunta, como essa inspiração se materializou nas decisões desse projeto, nos elementos visuais, principalmente, e na ideia de entregar um prédio que idealiza a paisagem histórica com o bairro, ali com o parque também? Tá, vamos lá. Foi um terreno que foi adquirido já faz alguns anos, faz uns 4 anos, e chegou a hora de colocar no mercado o empreendimento. Esse empreendimento a gente vai com a tipologia que é o maior sucesso da Invituso, que a gente chama internamente de linha Maranata,
né? Algo que já foi um sucesso na Zona Sul, né? Já vendemos centenas e centenas de unidades. Foi um sucesso na Avenida Industrial também, já foram 4 torres, né? E agora esse produtaço está chegando na Zona Norte, né? Porém com uma cara nova, né? A gente retrofitou ele, né? Fizemos um facelift, como fala no setor automotivo, na Zona Sul, que foi o Next, e agora a gente está levando esse facelift para Santana. Só que com uma novidade, que é imprimir uma arte, né, na fachada lateral do prédio, né, que o público aí de São José nesse momento está escolhendo qual é a fachada principal, qual que é a arte que a gente vai imprimir, né, para ter o que é um diferencial máximo. Então, a primeira vez na história da cidade que o público da cidade vai poder escolher qual a fachada que ele quer ver para o resto da vida. E daí derivou o nome, né, Arte Paisagem. Né? Então, quem está no Parque Burle Marx vai ver a arte que vai ser o prédio, né? Que vai estar estampado lá um painel artístico de 57 metros. Então, essa é a arte. E quem está do prédio vai ver a paisagem. Olha que legal. Que é o parque. Vai ficar bonito, então, ficou hein? arte paisagem. Que legal, Bonito, hein? que legal. E na visão de vocês, quais são os fatores que colocam Santana como uma escolha inteligente hoje, tanto para investir, como para quem decide viver ali? Porque vai da questão do público, como a gente falou, né? Sim. Quem mora ali, por quê? Por que que Santana hoje, então, vai valer a pena tanto investir quanto morar? Vamos lá. Eu acho que o terreno eu sou suspeito para falar, mas é um terreno super estratégico, super bem posicionado. Ele tem uma vista 360 graus, não tem uma barreira visual Eu tô no entorno apaixonada, dela. tá? Não tem um prédio do lado. Né? Então você fica na dúvida se você olha para o Parque Burle Marx, né? Foi considerado um dos maiores paisagistas do mundo, do século, né, por uma revista inglesa, ou você olha para a Serra da Mantiqueira. Então, assim, é maravilhoso, né? Ele está na saída do bairro, então você está ali próximo do centro, você está próximo do Anel Viário, você está a 5 minutos da Vila Diana, né? Está a 5 minutos da Vila Industrial, super bem localizado, né? Numa esquina, avenida principal, do nosso supermercado, né? Que mais, né? Que a gente quer, com um produto maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Marco, concurso cultural, de presente o futuro. Como se isso já não fosse tão importante, tudo que você disse, né? Tão inovador o suficiente. Vocês ainda lançaram o primeiro concurso cultural da cidade para a fachada do prédio. Pode rodar para a gente, Davis? Para o Marco contar um pouquinho? Já imaginou ter sua escolha estampada em uma obra de arte que milhares de pessoas vão ver todos os dias? Pela primeira vez na história da cidade, um prédio será criado junto com quem mais importa: você. 3 fachadas, 3 obras únicas, inspiradas em um dos maiores paisagistas e artistas do mundo. O mesmo que deu vida ao Parque da Cidade, Roberto Burle Marx, a poucos metros do futuro empreendimento Arte Paisagem. Participe do concurso cultural De Presente o Futuro. Acesse o nosso site, escolha sua fachada artística favorita e crie uma frase respondendo à pergunta: por que o bairro de Santana é o lugar onde a arte e a natureza se encontram? A sua arte favorita pode se eternizar na paisagem e ainda te levar para uma viagem com acompanhante para o Rio de Janeiro. Em breve, você vai conhecer o Arte Paisagem. 2 e 3 dormitórios ao lado do supermercado Coop. Arte Paisagem, onde a natureza e a arte se encontram. Uma resposta arquitetônica para a história da cidade, Sim, né, Marco? Exatamente. Um terreno histórico, né, onde foi a Cerâmica Vaz. Né, a gente vai eternizar essa história agora. Né? As votações já começaram, tem algumas centenas de votos. A gente está monitorando semana a semana qual é a fachada mais votada. A gente sabe, mas não posso falar ainda, né? Até porque não terminou a votação. Tudo pode mudar. Mas tem um jurado, né, que a gente escolheu algumas pessoas do setor, pessoas públicas aqui da cidade, para ajudar depois a gente escolher a melhor frase e presentear, né, com essa viagem para o Rio de Janeiro, que é onde o Burle Marx teve a maior atuação dele. Né? Tem a calçada. É a questão do pertencimento. Sim. Que o meu pai comentou aqui, porque se esse desejo de pertencer à cidade, e muito mais, as pessoas são bem bairristas aqui em São José. Eu sou joseense. Nós somos muito bairristas mesmo, né? Então, tanto é que eu acredito que ele vai fazer uma pergunta aí para você, a gente vai poder falar um pouquinho mais, até porque quando você lança um empreendimento num determinado bairro, você costura esse empreendimento com a carinha ali do público. Porque se você coloca uma fachada muito moderna, aonde o bairro é clássico, não vende, né? Então, assim, tem que carregar a história do bairro, né?
Depois a gente deixa o link, tudo direitinho na descrição, onde as pessoas podem participar. São José dos Campos tem que participar, né, desse concurso cultural pioneiro também para São José dos Campos. Nenhuma construtora nunca fez isso aqui, né, Marco? Nenhuma construtora. Diferente, né? Um negócio diferente. Inovador. Lá em Santana, esses dias eu estava num certo lugar, e aí uma pessoa, você trabalha com vendas da Vituso, né? Sim. Cara, que legal, especial, a Vituso vai trazer empreendimento para cá, isso aqui vai valorizar muito. Né? E é muito legal você ouvir isso, né? E agora com toda essa estratégia de a pessoa poder escolher no visual, isso é muito legal. O cara que teve essa ideia aí, olha... Tá feliz, seu Marco? Muito bom, tá? Feliz. Foi legal, né? Foi muito bom. Vamos lá, o Marquinhos, assim, o que vocês esperam revelar, não só visualmente, mas emocionalmente com essa iniciativa pioneira? Porque nunca aconteceu isso aqui em São José. Que eu saiba, não, da pessoa escolher a fachada do prédio, eu nunca vi, né? O que você espera dos participantes, como que eles vão reagir? E outra, como você enxerga o papel da arquitetura na identidade emocional da cidade, nesse sentido? Vou começar de trás para frente. Eu sou suspeito de novo, porque eu sou arquiteto, né? Eu dou uma importância muito grande por parte de vista estético. Né? A gente não quer fazer um predinho igual, com 2 janelinhas de cada lado, uma sacada no meio. Não mais do mesmo. Nunca mais do mesmo. A gente quer realmente mudar a skyline da cidade, né? O horizonte da cidade. A gente quer ter uma identidade, a gente quer que a pessoa olhe para aquele prédio, deve ser Vituso. Né? Desse jeito, né? É legal. Com todo esse diferencial, é Vituso. Então a plástica para a gente está cada vez mais importante, está investindo cada vez mais nisso. Então eu acho que o público já vem reconhecendo a gente como produtos diferenciados, só de olhar, e a gente quer imprimir cada vez mais isso aí nos nossos empreendimentos. E também eu acho que isso causa um sentimento diferencial nas pessoas que passam, né? Então... acho que sair do mesmo, causar uma impressão diferente, algo inédito sempre agrega, né? Muito legal. A ideia foi fantástica. Quando eu vi com a Camila lá na reunião falando sobre isso. O que vai ser esse empreendimento, muito né? Legal, a gente não vai mostrar aqui show. agora a implantação. Depois o público interessado entra em contato através do site da MVitus, que a gente também vai deixar aqui para colher mais informações e conhecer o projeto. Tá lindo demais, né? Lindo demais. Ele vem, quando o Marco fala de linha Maranata, a tradução, para o público que não conhece, tá, Marco? Das plantas que a gente já conhece, de 56, 71 e 76 metros. Porém, a cada empreendimento, eu posso dizer, esse exclusivamente está impressionante. Nós temos um upgrade da área de lazer, de toda a área social ali, a área comum, que é espetacular, né? Fora a fachada, porque desde o Next aconteceu algo surpreendente também. O Next é um dos empreendimentos da MVitus ali no Parque Industrial. Fachada maravilhosa, né? De Aline Vituso. A Aline não está aqui hoje, mas merece os créditos, né? E eu acho que as fachadas agora que estão sendo escolhidas da Aline também, não é? Da Aline. Então, a gente fica super orgulhoso. Eu sou extremamente orgulhosa. Eu amo, né? A gente não, eu falei, pai, eu não vou ficar falando muito que amo, mas a gente ama, né? E eu ia até fazer uma pergunta aqui, mas eu acho que você já respondeu, e de repente talvez você tenha uma pitadinha a mais, ou seu pai, até para quem quer conhecer o projeto. Qual é a maior entrega invisível que este projeto traz? Aquela que não está na planta, mas que o morador vai sentir. Pro ar de paisagem? Tem um tempo para pensar, hein? É invisível? Sabe, enquanto o Marquinho pensa, eu vou dar minha opinião, tá? Falar como cliente, conceitual é com ele, tá? Sim. O que eu acho? O Marquinho ainda era estagiário, ele trabalhou no escritório de arquitetura em São Paulo. E fizeram um projeto de um prédio comercial. E a gente achava lindo o prédio, porque ele tinha uma fachada com muitas peças de inox, ele brilhava à noite, né? E eu fui no dia da apresentação, da explicação do arquiteto. O que ele pensou? O prédio era para vivo, né? E ele falou, o prédio tem que ter vida, é para vivo. Então, o conceito dele foi muito bacana, né? De dar vida ao prédio, aquela movimentação de luzes. Sim. E agora, se achava bonito, não sabia por quê. Eu acho que o Arte Pajé é a mesma coisa, né? Ele buscou uma identidade
do local, né? Sim, Que a pessoa vai falar que lindo, isso que diferente, que lindo, né? sim. Vai saber por quê, tá, o conceito, mas ele vai admirar. Então, assim, vai morar numa cidade maravilhosa que é São José dos Campos, dentro de um empreendimento que oferece quantos itens de lazer, Marquinhos? Mais de 30. Mais de 30 itens de lazer, né? Então, a qualidade de vida é excepcional. E a gente sabe que o morador de Santana, ele quer ficar lá, né? Sim. E um lançamento desse porte diferente, né? Acho que tem tudo para dar certo. Vai dar certo. Ó, importa mais a visão do cliente do que a de quem elaborou. Né? A A versão que ele tem é melhor do que a minha entrega que criei, invisível, né? até como cliente, também é esse pertencimento mesmo, sabe, Marco? Essa questão de estar ali na natureza. Hoje o público, como o meu pai disse, está muito exigente mesmo. E ele quer ter paz. Ele vai sentir paz ali. É isso. Como ele vai sentir paz ali? É isso. Tudo à mão. Tudo à Tudo mão. para ele. Pertinho. Você fez tudo para ele. É isso. Né? A satisfação faz parte do seu propósito. É isso, com certeza. Né? Com certeza. Eu acredito que seja essa a resposta. Bom, a cidade muda quando pessoas com visão constroem mais que prédios. Que esse episódio seja um lembrete. O valor do vale não é medido por metros quadrados, mas na profundidade dos vínculos que a gente escolhe cultivar. Obrigada, Marco, pai. Foi um prazer estar com Amo o vocês. senhor, o meu pai também. Eu também, de verdade, É um prazer. Essa coração aberto parceria para vocês mora sempre. no fundo do coração, vocês sabem De disso. verdade. Obrigada, Marco. Obrigado a você. Todo carinho, por todo o respeito de vocês estarem conosco Eu que aqui agradeço. hoje, né? Para nós realmente foi uma honra, né, Sim, pai? foi sim, de verdade. porque eu Vai sei revelar o que tempo- dia é hoje? Hã? Vai revelar que dia é hoje? Vou revelar Vamos o revelar. dia. Eu vou mostrar aqui a foto para vocês já. Olha só! Sério? Quase pegou a mesma camisa. a mesma camisa? Eu tenho duas, né? Olha lá, Edson. Que legal. Essa é uma foto muito particular, mas é 3 anos do Sim. É hoje? Sim, É hoje? Que eu sentei com o seu morar. marido. Ele foi morar com lá. Tá vendo? Amém. É. Mas a gente não mudou nada, viu? Eu acho que você tá melhor. Tá, você não. emagreceu aí. Ou tava no Você canto da tá foto? mais Cada gordinho. foto ele É estica. o cabelo. Ai, Foi o dia do sim. Aham. É hoje. 3 anos. Então, 3 anos hoje. foi lá no, esse daí foi lá no Cassiano. Cassiano, né? Cassiano, no nosso Que a gente almoço. teve 2 reuniões antes, não foi? Sim, aí depois Teve com a ele- gente se com reuniu ele com o lá no Marco coisa. e a gente foi lá concretizar com o Lá, senhor. é a terceira reunião, acho que foi. Teve Gente, isso foi muito especial para nós, é por isso a foto, tá? A gente já saiu um pouquinho aqui do podcast, mas esse é um encerramento muito especial para nós, por isso essa foto no ar. o né? retorno. E tem história aí nossa envolvida, e por isso que para nós é uma grande satisfação. Valor do Vale é só o começo, e nós aqui, nossa parceria com a M Vituso, também. Só o começo de muitas coisas lindas Amém. que virão. Amém? Amém. Amém. Tá Obrigada ligado. por todos aí, pela audiência. Agradeço de coração. Sim, a gente está feliz a vida, porque tudo foi festa hoje para mim. Sabe, a presença de vocês foi uma festa, a comemoração com água que foi uma festa, e uma festa também, 3 anos de retorno, isso é muito lindo, né? Junto com a família, aqui nós somos família, né? E Deus continue abençoando a vida de vocês, né? Vocês estão produzindo, estão dando emprego, né? Quantas famílias que estão atrás disso daí, que depende do salário, depende de, né? E a M Vituso está auxiliando e abençoando muita gente. Abençoando muita E gente. doando também. E doando também, isso aí. Eu desejo muito sucesso nessa nova Ah, vai dar certo. empreitada aí do Valor do Vale aí. Que vocês... Vai dar muito certo. Deus vai- sim. Amém. Deus Sim. abençoe. Tem um presente para vocês, significativo aí, é especial, seu Marco. Nossa, olha a caixa. Só Camila a é cheia de caixa. surpresa, Marquinhos. Aí Nossa. vai amar. E aqui representando tudo que você também representa para nós.